Aqui é o Rodrigo Moreira, bem-vindos ao meu canal. Eu sou escritor, autor do livro Ele Não É Isso. Prometo que uma vez por mês terá conteúdo aqui. Recapitulando. Número 1. As emoções. Como usar a favor as nossas emoções para que a gente não se trave, não tenha medo, por exemplo, ou não se empolgue demais, né? 2. Mudança de mindset. Me torno já um profissional, mesmo que eu não seja um autor publicado, etc. Se encare, se olhe como um escritor. E número 3, o método. E aí pensando lá naquelas 3 perguntinhas iniciais. O que, por quê e como. Sabe aquele personagem que você odeia, que você detesta, ou que você tem muito medo, ou ama, se apaixona e suspira por ele no final de um livro ou de um filme? Fala pessoal, Rodrigo Moreira e aqui é o Como Eu Tô Fazendo. E hoje eu vou falar para vocês sobre como criar personagens. 6 dicas para criar personagens interessantes aí para suas histórias. Como eu falo aqui, é resultado de um pouco de experiência do que eu tô fazendo mesmo, como eu tô fazendo e de algumas coisas que eu ando vendo, lendo por aí, conhecendo. Então não é, novamente eu repito, não é uma fórmula mágica, nem uma receita de bolo, é resultado de algumas experimentações. Vamos lá então. Dica 1. Poucos personagens. Crie poucos, se preocupe com poucos personagens, não, foque em criar um universo inteiro. Quer dizer, eu gosto bastante disso, acho muito interessante, mas se você está começando agora, talvez seja interessante você ir pelo básico mesmo. 1, 2, 3, 5, de repente seja um caminho interessante. Por que isso? Porque você assim, dessa maneira, você consegue focar mais nesses personagens, dar mais profundidade à história de vida, ao contexto em que essas pessoas vivem na história. Claro, para quem curte aí Crônicas de Gelo e Fogo, pensar no George Martin e na quantidade imensa de personagens que ele cria, puta, cara, é fantástico, é fenomenal e cada um tem uma importância na história. Mas antes de chegar lá, novamente, vai com calma, se concentra ali num núcleo menor. Talvez isso facilite as conexões e não torne a história para você aí tão, digamos, interminável, certo? E é claro, facilita um pouco mais aí a identificação do leitor pela história e pelo personagem que você vai criar. Dica 2. Características físicas. É isso aí, procura pensar no formato dele. Se o rosto é fino, se tem barba, se tem bigode, se é careca, se é cabeludo. Como é esse personagem? Tem espinha na cara? Sei lá, detalha isso. Pô, Rodrigo, mas eu não vou descrever a minha história, detalhar quem é esse cara, o tamanho, se é gordo, se é magro. Tudo bem, não tem problema nenhum. Talvez você use, talvez você não use. Mas por que é legal você pensar nisso? Porque quando você escreve a história, pelo menos pra mim, é como se eu estivesse vendo um filme desse cara, desses personagens, ali na minha frente. Então isso me ajuda a olhar para ele, olhar para a face dele, para o corpo dele, para a forma como ele se movimenta mentalmente, me ajuda bastante a escrever sobre ele. Dica 3. Linguagem. Isso é fundamental. É interessante você contextualizar a sua história, de acordo com a época que ela passa e tudo mais. Por isso, observe algumas formas como os seus personagens vão se comunicar, se de repente é com um fala gíria e outro não fala, é mais formal, etc. É interessante você observar isso, até porque algumas coisas, dependendo do contexto da sua história, ficam um pouco fora, sabe? Não parece que é verdade. Por exemplo... Come with me if you want to live. Mesmo tendo que matar, mentir, roubar ou trair, eu juro por Deus, jamais sentirei fome novamente. Ninguém anda pela rua falando isso todo dia, né? Perfil psicológico. E aí a gente começa a se aprofundar cada vez mais no seu personagem. Como é que é esse cara? Como é que ele reage? De repente ele é um cara depressivo, é um cara alegre, expansivo demais, é agressivo, ele tem um passado que esconde alguns traumas, algumas coisas obscuras que falam bastante sobre ele, as emoções, os sentimentos. Explore isso, é importante. Falar sobre perfil psicológico
traz também aí alguns arquétipos. E se a gente pensar na jornada do herói, não quero detalhar isso daqui, mas você tem muito pano pra manga aí. Só rapidinho, falando dos arquétipos, são aí os padrões de personalidade. Então eu descrevi aqui uma característica, um padrão. Alguém, uma pessoa, uma mulher que seja carinhosa, cuidadosa, acolhedora, que abrace todo mundo, se preocupe e se dedique a cuidar. Eu estou falando aqui de uma mãe, pelo menos de um perfil, de um arquétipo de mãe. Então, é claro, você pode ter muitos outros, de herói, de mentor, de repente aquele cara que é bravo, é um cara que é justo, que procura fazer justiça, mas dentro da lei, sem prejudicar, causar algum mal, sendo ético nas suas ações. A gente pode pensar aí no arquétipo de herói. Então é interessante você pesquisar um pouco mais e eu recomendo bastante O Herói das Mil Faces, do Campbell. História de vida. É claro, isso se conecta automaticamente ao perfil psicológico, mas o que esse seu personagem, os seus personagens passaram na vida? Sei lá, é formado em alguma coisa, fez faculdade, morou na favela, morou no meio do mato, veio de lá, foi criado com lobos, por exemplo, veio do futuro para cá. Qual é o contexto? Como é que ele... Existe família? Não existe? É bom pensar por aí, dar um norte para ele. De novo, talvez você não precise escrever, detalhar, mencionar a história de vida dele. Mas, quanto mais você enxerga, quanto mais você conhece uma pessoa, aquilo que se passa na vida dela, é muito mais fácil falar sobre ela. Por exemplo, se eu pedir agora para algum de vocês falar um pouco sobre seu pai e a sua mãe, com certeza vocês vão saber, porque vocês conhecem profundamente, pelo menos eu acredito, a vida deles. Lembrando que as histórias de vida, mais os padrões psicológicos, o perfil psicológico, influenciam muito o comportamento dos seus personagens nas suas histórias. E agora, no final, a última dica, dica 6, é o que eu gosto de falar sempre, né? Faça do seu jeito. O que eu tô falando aqui serve pra mim, é resultado de algumas leituras também, de alguns testes que eu venho fazendo, mas pode ser que pra você não seja interessante e sempre exista aí um outro meio, um meio diferente de fazer. Se você tiver mais coisas para compartilhar, por favor, traga, comente, não deixe de escrever aqui no post, de trazer essas suas experiências, porque é muito bacana a gente poder aprender compartilhando isso, beleza? Eu vou deixar também aqui um link para uma fichinha, que eu uso uma ferramenta mesmo, feita no Excel, meio ficha de RPG, e nessa ficha eu detalho tudo isso aí que eu falei para vocês, perfil psicológico, características físicas, história de vida. Funciona só como uma ferramenta, não é nada que decida exatamente, mas é só um apoio para que eu possa olhar e pensar melhor em como criar esses personagens, certo? Então é isso, galera, fico por aqui, um abraço, até uma próxima.